Trump baixou o tom agressivo e tentou passar uma mensagem de união no primeiro discurso no Congresso para senadores e deputados. Veja aí. Quando Trump saiu da Casa Branca a caminho do Capitólio, uma câmera o flagrou dentro do carro, ensaiando o discurso. Ele parecia bem seguro de si. Foi ovacionado ao entrar no plenário da Câmara de Deputados. O presidente americano pediu unidade entre os dois partidos para enfrentar os problemas do país. Donald Trump disse que para proteger os Estados Unidos do que chamou de terrorismo radical islâmico, é preciso controlar as fronteiras. Não é um ato de compaixão, e sim uma irresponsabilidade permitir a entrada de pessoas de lugares onde não é possível fazer uma checagem apropriada de antecedentes, ele afirmou. O presidente pediu ao Congresso que empreenda uma reforma das leis de imigração e sugeriu um sistema baseado no mérito. É um princípio básico que as pessoas que querem entrar no país tenham a capacidade de se sustentar financeiramente, disse. E voltou a defender, claro, o polêmico muro entre Estados Unidos e México, afirmando que é uma arma contra as drogas e o crime. Trump também afirmou que é preciso reiniciar o motor da economia. Defendeu corte de impostos, de regulações e a renegociação de acordos de livre comércio. Disse ainda que está preparando uma reforma tributária histórica. Reclamou que herdou uma dívida astronômica, mas pediu que o Congresso aprove um pacote de investimentos de $1 trilhão em infraestrutura, que, segundo ele, vai criar milhões de empregos. Trump voltou a pedir o fim do sistema de saúde, conhecido como Obamacare, aprovado pelos democratas, em vigor desde 2014. Insistiu para que seja substituído por um plano melhor, mas as sugestões de Trump nessa área não foram nada precisas. Ao falar sobre o combate à violência em cidades grandes, o presidente disse que criou um escritório para apoiar as vítimas de crimes cometidos por imigrantes. A declaração foi mal recebida por alguns integrantes da plateia. Victims of immigration crime engagement. We are providing a voice. Em termos concretos, o principal ficou para o fim, quando Trump pediu ao Congresso que aprove um dos maiores aumentos no orçamento de defesa na história dos Estados Unidos. A proposta, divulgada essa semana, prevê $54 bilhões a mais para os militares. Houve momentos emocionantes, como quando ele homenageou o militar Ryan Owens, que morreu em janeiro, numa operação contra a Al-Qaeda no Iêmen. A operação foi descrita como um fracasso pelo senador republicano John McCain, mas, segundo Trump, que citou o secretário de Defesa, foi um grande sucesso. A viúva Karen Owens foi aplaudida de pé longamente. O discurso aos congressistas é sempre uma cerimônia cercada de pompa, pontuada pelos aplausos constantes dos partidários do presidente. E Trump não decepcionou. Fez um discurso melhor que o da posse, bem escrito, menos agressivo, ponderado. E no final buscou inspirar os americanos. The time for small thinking is over. Acabou o tempo de pensar pequeno e chegou a hora de deixar as brigas triviais para trás, ele disse. Peço que todos os cidadãos abracem essa renovação do espírito americano. A resposta da oposição democrata veio logo depois do discurso de Donald Trump no Congresso e ficou a cargo do ex-governador do estado do Kentucky. Steve Beshear disse que os republicanos pretendem enterrar a reforma de saúde que deu assistência médica a 20 milhões de americanos e acusou o governo Trump de governar apenas para os mais ricos.
Ele é militar reformado e também criticou a aproximação com a Rússia em detrimento dos aliados que sempre lutaram lado a lado dos Estados Unidos. Os aliados europeus estavam atentos a esse discurso do presidente americano. Então vamos falar em Londres com a Cecília Malan, porque a expectativa, né, Cecília, era grande, mas Trump acabou sendo vago na política externa. Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Trump não fez nenhuma menção à Rússia ou à China, dois países que foram muito citados na campanha e no primeiro mês do governo. Ele afirmou que apoia a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, mas voltou a dizer que os aliados precisam cumprir as obrigações financeiras. Hoje, o ministro do Exterior da Alemanha disse que nem todos os sócios da aliança devem se comprometer em gastar 2% do PIB em defesa, como os Estados Unidos querem. O mercado teve uma reação fria ao discurso. O jornal Financial Times disse que os investidores esperavam um direcionamento mais claro, sentiram falta de propostas concretas. Já o Wall Street Journal destacou o tom otimista, mas também ressaltou que o mercado esperava mais informações sobre regulação e o aumento dos impostos sobre importados, que Trump tanto defendeu na campanha. Ana, Chico. Ok, até já, Cecília, com outras informações pelo mundo.